Olá, criança! Tudo bem com vocês? Hoje vou ajudá-los a fazer a correção do PET 2021, do segundo ano do Ensino Fundamental. A matéria é Matemática, semana 4. Antes de iniciarmos a correção do PET, pessoal, é necessário lembrar um pouquinho sobre a composição e decomposição dos números, ou seja, como os números são formados. Vamos relembrar então, antes de iniciarmos a correção? Vem comigo! Pessoal, nós já aprendemos, que os números são formados por ordens, ou seja, pelas casinhas das unidades, das dezenas, e hoje vamos aprender também das centenas, As unidades, pessoal, a casinha das unidades, só podem ficar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você conta unidade, você conta de um em um elemento. Então, pessoal, quando você conta de um em um, são chamadas de unidades. Quando a sua mãe vai lá no supermercado, e pega, por exemplo, 2 pacotes de arroz, quantas unidades ela pegou? 2, Ou se ela vai lá no supermercado e pega 5 pacotes de macarrão, quantos elementos ou quantas unidades ela pegou? 5, Então, unidades é contar de um em um, tá? E por que, tia Keren, o número 10 não pode ficar na casa da unidades? Porque o número 10, o grupinho, de 10 elementos, ele é chamado de dezena, ó, 10, dezena. Tá vendo que ele começa com 10? Então, pessoal, as dezenas, que são grupinhos de 10, tem que ficar na casinha das dezenas. Então, ó, uma dezena são 10 elementos. 2 dezenas, 20 elementos, ou 2 grupinhos de 10. 3 dezenas são 30 elementos, ou 3 grupinhos de 10. Por exemplo, 30 não é a mesma coisa que eu falar que é 10 mais 10 mais 10? Então, 3 grupinhos de 10, 3 dezenas. E 40 não é 10 mais 10 mais 10 mais 10? Não é? Então, é 4 grupinhos de 10, 4 dezenas. 50, 5 grupinhos de 10, ou 5 dezenas. 60, 6 grupinhos de 10, ou 6 dezenas. 70, 7 grupinhos de 10, ou 7 dezenas. 80, 8 grupinhos de 10 e 90, 9 grupinhos de 10, ou 9 dezenas. Pessoal, as dezenas são exatas, ou seja, formam-se grupinhos de 10 e não sobra nenhum elemento. Então, é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tia Keren, por que eu não posso pôr aqui 10 dezenas? Porque 10 grupinhos de 10, pessoal, nós formamos 100. Então, ele tem que ir para a casa da centena. Olha que legal, Então, se eu formar um grupinho de 100, é uma centena. 2 grupinhos de 100, que é 200, 100 mais 100, 200. É 2 centenas. E se eu juntar 3 grupinhos de 100? 100 mais 100 mais 100? 300, que é 3 centenas. E assim, pessoal, é o número 400, 4 centenas. 500, 5 centenas. 600, 6 centenas. 700, 7 centenas, 800, 8 centenas e 900, 9 centenas. E se eu juntar 1000, tia Keren? Aí, pessoal, é outra casinha, é a casinha do milhar, tá bom? E aí nós vamos aprender um pouquinho mais pra frente. Agora que você já sabe como que os números são compostos, são formados, vamos praticar. Como é formado o número 37? 37 não é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 30 mais 7? Não é? Então, pessoal, o 7 é de que casinha? Da unidade. Lembra contar de 1 em 1 até 9 é unidade? Então, 7 é unidade. E o 30, pessoal? 30 não é a mesma coisa que eu falar que é 10 mais 10 mais 10? 3 grupinhos de 10 é dezenas. Então, eu tenho 3 dezenas, ok? Vamos outro número. Olha esse número, 248. O número 248 é a mesma coisa que eu
ter 200 mais 40 mais 8. Agora vamos colocar esses números em cada casinha. O 8, que casinha que ele fica? Das unidades, né? Lembra que até 9 é unidades? E o 40, pessoal? O 40 não é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10, ou seja, 10 4 vezes? Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 é 4 grupinhos de 10, ou 4 dezenas, tá bom? E o 200? O 200 não é 100 mais 100? A casinha do 100 é a centena. Como é 100 mais 100, são 2 grupinhos de 100, ou 2 centenas. Atividade 1. Carlos possui 14 bolinhas de gude e Luiz possui 28 bolinhas de gude. Represente na tabela abaixo o número de bolinhas de gude que cada um possui. Então, pessoal, o Luiz possui quantas bolinhas de gude? 28. 28 é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 20 mais 8. Então, pessoal, ó, 8 são 8 cubinhos ou 8 unidades. E o 20? 20 é 2 grupinhos de 10. Então, pessoal, o 8 é 8 unidades, que eu tô contando de 1 em 1. Agora, 20 são 2 grupinhos de 10 ou 2 dezenas. Olha como que vai ficar o número 28 lá na tabela. Vai ficar 8 unidades e 2 dezenas. Agora, olha o Carlos. Ele possui 14 bolinhas de gude. 14, pessoal, é a mesma coisa que eu dizer que é 10 mais 4. 4, pessoal, é eu contar de 1 em 1. Agora, 10, eu não vou contar de 1 em 1. Eu pego um grupinho de 10 elementos. O 4 é 4 unidades, eu estou contando de 1 em 1. Agora, o 10, não, pessoal, o 10 é um grupinho de 10, ou uma dezena. E como que fica lá no quadro? Fica assim, ó, 4 unidades e uma dezena, 14, ok? Atividade 2, compõe os números. Agora, pessoal, nós temos o contrário da atividade 1. Na atividade 1, nós decompomos os números, ou seja, a gente tinha o número e tinha que colocar em unidades, ver quantas unidades ele tinha e quantas dezenas. Agora não, a gente tem a quantidade de dezenas e unidades e vamos ter que formar o número. Quanto que é 3 dezenas e 4 unidades? Então, ó, 3 dezenas é a mesma coisa que 3 grupinhos de 10 e 4 unidades. Eu vou contar 4 elementos, ok? Então, 3 dezenas é 30, mais 4, 34, ok? Vamos para o próximo. Uma dezena, um grupinho de 10. E 5 unidades? É 5 elementos, né? Então, ó, uma dezena é 10 mais 5 unidades, 15. Letra C, 2 dezenas, 2 grupinhos de 10. E 6 unidades são 6 elementos. Então, 2 dezenas, 20. Mais 6, 26. Então, pessoal, ficou assim, 34, 15 e 26, ok? Atividade 3. Faça um X no quadradinho que representa a sequência em ordem crescente dos números compostos acima. Então, pessoal, na atividade 2, a gente compôs os números 34, 15 e 26. O que a gente vai ter que fazer? Pegar esses números e colocá-los na ordem crescente. Ordem crescente, vamos lembrar, é colocar do número menor para o número maior, tá bom? Então, desses números 34, 15 e 26, qual que é o menor? Isso, 15. E depois? 26. E depois? 34. Colocamos esses números em ordem crescente, do menor para o maior. Qual que é a resposta, pessoal? A letra B, tá bom? Vamos para o próximo. Atividade 4. Observe os números embaralhados. Olha essa nuvem aí, ó. Tem um monte de número tudo misturado, embaralhado.
O que a gente vai ter que fazer? Colocar esses números na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Desses números, qual que é o menor? O 12. E depois? 15. E depois? 21. E depois? 35, 39, 42. Então, a ordem crescente desses números vai ficar assim, ó. 12, 15, 21, 35, 39 e 42. O que a gente vai fazer com esses números? Colocar lá no quadro, ó, escrever quantas dezenas e quantas unidades cada um tem. E colocar o nome do número por extenso, tá bom? Então, vamos lá. O 12 já foi. E agora? 15. O 15, ele tem uma dezena e 5 unidades. Olha lá, 15 não é a mesma coisa que 10 mais 5? 10 não é uma dezena? E 5 unidades, 15. Vamos ver o próximo, 21. O número 21 é a mesma coisa que 2 grupos de 10 ou 2 dezenas e uma unidade. Próximo, 35. O número 35, pessoal, ele tem 3 dezenas e 5 unidades. É 30 mais 5, 35. 3 dezenas, 5 unidades. Próximo, 39. O número 39 não é a mesma coisa que 30 mais 9? 30 não é 3 dezenas e 9 unidades, ok? E o último, 42. 42 é a mesma coisa que 40 mais 2, ou seja, 4 dezenas, 2 unidades, tá bom? Pessoal, muito obrigada por assistir a correção. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo para vocês e até a próxima correção do PET.